Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem, para a honra e glória do nosso Senhor. Que alegria poder estar aqui neste sábado, né? Podendo desfrutar da presença do nosso Deus nesta manhã. Aqui na minha cidade está chuvosa, está chovendo, mas de repente na sua esteja sol. Mas o que importa é que mais um dia o Senhor nos concedeu, né? E só por esse motivo já devemos estar gratos e alegres, não é mesmo? Os irmãos que estão entrando, fiquem muito à vontade, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Já quero pedir de antemão perdão aos irmãos porque acordei com minha crise de alergia atacada, então eu tô falando um pouco pelo nariz. E tem horas que dá um pouquinho de falta de ar, mas para a honra e glória do Senhor vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Se você puder, né, já manda um aviãozinho para as pessoas que o Senhor trouxer ao seu coração, para estar conosco aqui agora, nesse momento, né, esse momento de consagração ao Senhor, esse momento de aprendizagem da palavra de Deus, esse momento de comunhão, né, que nos aproxima do Senhor. E é tão bom poder começar o dia assim, na presença dEle, né, com Ele. E isso faz toda a diferença, não é verdade? Então, já vou mandar aqui também, se você puder, você envie, avise ao maior número possível de pessoas que Deus colocar no teu caminho, que a live está começando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! O nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. O nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. A paz do Senhor, Gabriele, seja muito bem-vinda, minha irmã, fica à vontade. O nosso Deus, Ele soberano, um Deus soberano, muito, muito, muito amoroso, misericordioso, e isso faz toda a diferença, nos ajuda na caminhada até que Ele venha. Seja muito bem-vinda, Ayla, Deus te abençoe, fique à vontade. Se você puder, bom dia, paz, princesa. Se você puder e tiver como, né, já deixa sua Bíblia aí separadinha perto de você. A minha já tá aqui, junto com a minha colinha também. Porque eu já falei isso algumas vezes aqui, mas todas as vezes, né, que eu me proponho a estar aqui, sendo o canal do Senhor para a vida dos irmãos, e Deus me entrega uma palavra que fala comigo primeiro, eu fico muito feliz. Muito feliz. Porque essa é uma das maneiras também do Senhor demonstrar o seu amor por nós. Quando a própria palavra dele nos confronta, ou nos consola, ou nos exorta, né, ou nos acolhe, ou reaviva a nossa fé, fortalece a nossa fé. E essa palavra, ela é completa, ela é única, ela é verdadeira. Por isso, amados irmãos, é até um alerta para os dias de hoje que a gente está vivendo, com tantos pregadores, homens e mulheres de Deus que são usados por Deus, né, para trazer a palavra dele. Mas nunca se esqueça que a fonte verdadeira é a palavra. Somente a palavra de Deus é a fonte verdadeira. E todas as vezes que você ouvir uma pregação e você tiver a oportunidade, até mesmo nossa aqui, do Consagração Mais de Ti, e você tiver a oportunidade de meditar nessa palavra depois, faça. Porque eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você, no seu íntimo, né, no profundo do seu coração. Porque muitas das vezes o Senhor traz uma palavra a todos, mas depois
Ele continua trabalhando essa palavra no nosso íntimo, no profundo do nosso coração, de maneira única, vertical. Então, é um alerta, né, que o Espírito Santo tem trago a mim nesses dias, é com relação à fonte, a verdadeira fonte, que é a palavra de Deus. Eu tô um pouquinho atacada da alergia, tô falando um pouco pelo nariz, então eu queria saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem ou se a minha dicção tá muito ruim, eu tô muito fanha. Se vocês puderem deixar aqui, eu agradeço. E eu vou esperar mais 2 minutinhos e a gente começa, vamos orar, né? Pedindo ao Papai do Céu para que abençoe esse momento tão especial que é a consagração. Espero que vocês estejam todos bem, em nome de Jesus. E é isso, animada. Obrigada, Gabriele. É uma honra poder ser canal de Deus, né, aqui na Terra. Bom dia, igreja linda do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Tudo bem, irmã Rosa? Oh, glória, igreja reunida, coisa linda, Jesus. Oh, Jesus está aqui. Oh, glória. Gabriele, irmã Rosa, elas também são parte integrante aqui do Consagração Mais de Ti, vasos lindos usados pelo Senhor. E os demais irmãos que estão aqui conosco também, né? Fiquem à vontade, viu? Mais um minutinho e a gente começa. Já prepare o seu coração, alinhe, né, a sua expectativa aí ao Senhor, para que Ele possa falar com você através dessa palavra, em nome de Jesus. Bom dia. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Se você puder, tiver a oportunidade, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, em Tua presença. Nesta manhã, Senhor, de sábado, para nos consagrarmos, Senhor, a Ti. Para entregar, meu Pai, não somente o nosso dia em Tuas mãos, mas também as nossas vidas. Senhor, fique à vontade em nosso meio. Dirija, Senhor, esse momento de live aqui, Senhor, onde a Tua igreja está reunida. Pois a Tua palavra, Senhor, nos ensina que aonde há 2 ou mais reunidos no Teu nome, Senhor, ali o Senhor se faria presente. E assim cremos, Pai, na Tua palavra, que é fonte de vida, que nos traz a certeza, Senhor, da Tua existência, da Tua presença também. Pai, continue conosco, que a palavra de hoje, Senhor, possa ir de encontro àquilo que a nossa alma necessita, que o nosso espírito precisa. Fale, Senhor, de maneira que não tenhamos como ignorar, Senhor, a Tua voz. Fique à vontade, Paizinho, em nosso meio. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Amados, se você puder, abra a sua Bíblia em Jó, acho que eu estou no mistério de Jó, capítulo 42. Acredito que seja uma passagem muito conhecida, né, por muitos, mas é uma passagem linda, profunda ao mesmo tempo, devido a todo o período que Jó passou, né, antes de chegar nessa parte final do livro relatado aqui. Então, eu vou ler Jó capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Versículo 4. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Versículo 5. Meus ouvidos
já tinham ouvido a teu respeito. Aleluia. Mas agora os meus olhos te viram. E versículo 6. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus por essa palavra. Amados, a gente sabe que o livro de Jó relata a vida desse homem, desse servo de Deus, em que ele foi atingido por muitas calamidades, digamos assim, né? Ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu os seus rebanhos, seus servos, seus amigos, sua família, sua credibilidade, a sua honra. Ele foi um homem, aqui na Bíblia, relatado como que perdeu tudo. Tudo. E mesmo assim, ele continuou temente a Deus. Jó tinha amigos. E esses amigos começaram a indagar ele. Se você é servo, se você é fiel, se você não fez nada de errado, por que você está passando por tudo isso? E assim eles não foram falando de coisas que deveriam falar para ele a respeito principalmente de Deus. E chega um momento em que Jó contende contra o Senhor. Se depois os irmãos tiverem a oportunidade de estar lendo o capítulo 41, vai ver a resposta de Deus para Jó. Por isso que Jó fala aqui no versículo 3 do capítulo 42, que diz assim: Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Jó até então tinha uma vida reta, temente diante de Deus, mas ele não tinha vivido experiências com Deus. Ele conhecia o Deus bondoso, que cuidava de todas as coisas, que fazia maravilhas no meio do povo, mas experiências profundas de sentir mesmo na carne, Jó ainda não tinha vivido isso com Deus. E quando sobreveio tudo isso na vida de Jó, ele teve essa oportunidade. E o que eu acho lindo nessa passagem, no início do capítulo 42, é que Jó, em momento algum, continua debatendo com Deus. Porque o Senhor coloca ele no lugar dele, no capítulo 41. E ele, aqui a gente está falando de Jó já com o corpo tomado em chagas, jogado ao relento na sociedade, sem nada. Nessa circunstância, eu e você poderíamos muito bem reclamar, deixar para lá, né? E continuar debatendo com Deus, porque a dor é tanta que muitas das vezes nos faz fazer isso. Nos leva para esse caminho de murmuração, de contender contra Deus. Mas quem é que pode contender com o nosso Senhor, que é soberano? Tem uma parte no capítulo 41 que o Senhor fala para Jó: no dia que eu te criei, eu também criei o boi. Olha aí onde ele iguala a Jó. Tipo, eu sou Deus, eu sou soberano sobre todas as coisas. Assim como formei a natureza, os animais, eu formei você. E só por ser a coroa da minha criação, você acha que você pode vir contra mim? Me questionar dessa maneira? Mas, ao mesmo tempo que esse Deus coloca Jó no lugar dele, também oferece a ele a oportunidade de poder se redimir e refletir. No tanto que Jó, ao falar ao Senhor, responder ao Senhor, ele fala, né, ainda no versículo 3,
Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E mais à frente, no versículo 5, ele fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó precisou passar por uma experiência profunda e dolorosa para poder ver a Deus. Será que eu e você também teremos que passar por uma experiência tão profunda assim para conseguir ver a Deus? Sendo que Ele sempre está para nós. Será que vamos ter que ser acometidos por algo mais forte, que venha abalar mais a nossa estrutura, para a gente conseguir ter esse relacionamento com Deus? Apesar, dele... Eu tô olhando pra minha colinha, gente, aqui. Apesar dele saber da existência de tudo que Deus tinha feito e de tudo que Deus poderia fazer, que ele afirma: bem sei que tu podes fazer todas as coisas, os teus planos não podem ser frustrados. A partir do momento que ele compreende isso, ele demonstra para Deus que ele está em posição de rendição, em posição de humildade, reconhecendo essa soberania. E eu aprendo isso com o Jó. E a minha oração ao Senhor é: Pai, que quando eu estiver passando por alguma adversidade que eu acho que eu vá morrer, porque a esposa de Jó virou para ele e falou: olha só, amaldiçoa esse Deus e morre logo, para acabar logo com esse sofrimento todo. E muitas das vezes passamos por adversidades que nos fazem pensar isso. Senhor, não vou aguentar. Não tá dando para mim. Jesus. Mas ele reconhece, ele sabe o poder desse Deus. Mesmo Deus precisando lembrar ele disso. Aí ele reconhece o poder desse Deus. E se vocês continuarem lendo o capítulo 42, Deus é tão misericordioso com Jó, que promove perdão aos amigos de Jó, mas só recebe a oração e perdoa esses amigos mediante a oração de Jó por eles. Porque Deus conhecia o coração de Jó. Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez a adversidade que você está vivendo hoje, que você pensa: não vou aguentar, tá machucando, tá doendo, Senhor, tá demorando. Essa adversidade vai te aproximar de Deus, vai te fazer ver Deus com os teus próprios olhos. Não espere as coisas piorarem para buscar a fonte. Não espere as coisas piorarem para reconhecer a soberania de Deus na sua vida. Deus, em momento algum, perdeu o controle na vida de Jó. E a própria palavra nos revela isso. Nos primeiros capítulos do livro de Jó, a gente vê que o inimigo de nossas almas vai diante da presença de Deus para poder falar de Jó. E Deus fala para ele: olha lá, meu servo, bom e fiel, olha lá. Aí o inimigo virava e falava: mas também é fácil, né? Rico, cheio de posses e tal. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Aleluia. Não permita que as adversidades mudem a essência do teu coração. Não permita que as lutas que você tem passado mude a essência do que o Espírito Santo já construiu em você. Continue firme, continue acreditando, confiando, porque Deus não
perdeu o controle. Trazendo um pouco dessa analogia do Novo Testamento, quando a paz do Senhor, Ana Paula, fique à vontade, viu, minha amiga, em nosso meio, trazendo um pouco dessa analogia do Novo Testamento, quando os discípulos saem do monte, né, onde Jesus falou para eles, olha, vão na minha frente, que eu vou ficar aqui orando e depois eu encontro vocês. Que eles entram no mar e a tempestade vem e balança o barco e deixa tudo um caos, aquele cenário caótico, eles achando que eles iam morrer. Aleluia, Jesus vem, Jesus aparece e muda todo aquele cenário. Eles passaram, sim, tiveram a oportunidade de exercitar a fé. Falharam, são homens. Mas mesmo assim, Deus mudou o cenário. Porque Deus não perde o controle nunca. Estava a tempestade e o Senhor deu uma palavra. O Senhor Jesus deu uma palavra. Acalmou o vento, acalmou o mar, cessou a chuva e eles conseguiram continuar com a viagem. E na situação de Jó não é muito diferente. Ele estava em uma situação de extrema adversidade, extrema, ele não tinha mais nada. Ele teve a oportunidade de reconhecer quem era Deus. E no prosseguir desse capítulo 42, Deus restaura a sorte de Jó em dobro. Então que eu e você possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, mesmo em meio às adversidades. Há um tempo atrás, eu trouxe o capítulo de Jó, eu trouxe Jó 19, no versículo 25, ele declara, eu sei, da mesma maneira que ele declara no capítulo 42. Ele declara, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Aqui Jó estava lançando uma palavra profética sobre a própria vida. Aqui ele não tinha noção do que ele ainda iria passar com os seus amigos e com o próprio Deus, mas ele já tinha lançado uma palavra profética. Porque ele já estava reconhecendo o controle desse Deus, o poder desse Deus. E aí no capítulo 42, ele responde para o próprio Deus. Porque no capítulo 19 ele estava falando para os amigos dele. Os que estavam ali com ele, vendo ele passar por tudo aquilo. E mesmo assim a fé dele ali, inabalável, firme em Deus. E já não estava fácil a vida dele naquela situação, naquela fase. Aqui no capítulo 42 estava pior ainda. Mas depois de ser transformado, porque é isso que eu vejo, ele foi transformado por essa experiência. Mesmo Deus colocando ele no lugar dele, mesmo Deus mostrando para ele quem é Deus. Fazendo Jó ver, não somente ouvir quem era esse Deus. E Jó declara, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então deixa eu te dizer uma outra coisa. Os planos de Deus na sua vida não pode ser frustrado. Aproveite as oportunidades que Deus te dá em meio às adversidades. Tá difícil, Joyce, tá doendo. Ei, o Senhor não perdeu o controle de nada. Ele está realizando uma obra linda na sua vida. Aproveite este momento para se achegar ainda mais perto do Senhor. Porque quando Jó declara, no versículo 5, que os seus ouvidos já tinham ouvido falar de Deus, ou seja, era um relacionamento
de servo e senhor, mas com uma certa distância. Mas quando ele declara que os olhos dele viram o Senhor, esse relacionamento mudou. A gente só vê quem a gente tem intimidade para ver. O ver que eu digo vai além de olhar, dos seus olhos alcançar alguma coisa. Esse ver é um ver de enxergar, de conhecer. Aleluia! Que essa diversidade possa produzir em você um peso de glória, conforme está escrito no 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 4. Acho que foi até um dos versículos que trouxemos ontem aqui no CMT. Tá no nosso feed, depois você dá uma olhadinha. No versículo, a gente acho que trouxemos o versículo 16, no versículo 17, o apóstolo Paulo ele declara isso. Que possamos produzir um peso de glória, tamanho que sejamos transformados. Transformados pelo quê? Por essa experiência de ver a Deus, de conhecer a Ele intimamente. E devido a esse reconhecimento, Deus vê a Jó, o coração dele que não mudou. Mesmo toda essa situação ter oprimido a ele. Mesmo ele tendo questionado, mas ele descobriu que no final o que importava era ter a presença de Deus. E isso foi a única coisa que nunca faltou a ele. Porque se a presença de Deus não estivesse com Jó, já teria morrido. Ele questionou, ele sofreu, ele perdeu tudo, menos a presença de Deus. E é isso que a gente precisa entender nesta manhã. Eu posso estar passando pela maior adversidade que eu já enfrentei na minha vida, mas que nunca me falte a presença de Deus. Declare isso aonde você está. Senhor, que nunca me falte a sua presença. Mesmo que aos meus olhos, mesmo que ao meu redor, a circunstância esteja toda contrária, mas que nunca me falte a tua presença, em nome de Jesus. E isso é lindo demais. E esse momento em que ele tem essa consciência da soberania de Deus, de que ele não é nada, e que Deus está ofertando para ele essa oportunidade, ele vira e fala: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo. Aqui é um dos pontos chaves do capítulo 42. Ele reconheceu, e através desse reconhecimento de quem era Deus, porque ele viu, não somente ouviu, ele se arrependeu. E com esse arrependimento, ele se menosprezou e se humilhou na presença do Senhor. Talvez o que você esteja passando, ou alguma coisa que você passou, você ainda não reconheceu essa soberania de Deus na sua vida. Esse controle do Altíssimo na sua vida. Mas você tem a oportunidade de fazer isso hoje, se arrependendo. Quando você tiver um momento, reflita sobre isso, de preferência na presença do Senhor. Senhor, passei por isso, isso e isso. A tua presença sempre esteve comigo, mas eu não te reconheci. E eu te peço perdão. E eu me arrependo. Se humilhe na presença do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é muito misericordioso. Grande em compaixão é esse Deus. E Ele não quer somente esse relacionamento com você de ouvir falar.
Esse relacionamento distante, onde você está vivendo a sua vida, mas você sabe que ele está cuidando de você. Não. Aleluia! Glória a Deus! Ele também quer fazer parte da sua vida, no íntimo, te auxiliar na caminhada, te aconselhar em momentos em que você não sabe o que fazer, ou até mesmo quando você sentir medo, ele quer estar ali com você. Então busque esse Deus, busque intimidade com ele. Ai, Joyce, mas eu tenho a vida muito corrida, não consigo. Peça a ele para te conceder momentos na sua semana e te fazer lembrar que você precisa estar no secreto, porque é lá que ele vai estar te esperando, ansiosamente te esperando. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele nos criou para nos relacionarmos com ele. Somos a coroa da criação de Deus, aleluia. Ele nos ama. Olha, que grande amor ele demonstrou aqui a Jó, fazendo Jó refletir. Ele foi mandando as perguntas para Jó refletir. E Jó refletiu, alcançou o reconhecimento. E devido a esse posicionamento de Jó, o Senhor gerou muitas outras coisas. Gerou também arrependimento no coração dos amigos de Jó, ou seja, não veio salvação somente para Jó, mas para aqueles que estavam ao redor dele também. E depois restaurou a sorte de Jó em dobro. Então, de repente, você está vivendo essa adversidade, você tem a promessa, mas Deus quer esse posicionamento seu. Porque Deus nunca vai nos permitir viver uma coisa que vai nos afastar dele. Se algo que você tem buscado em Deus e Deus vê que isso vai te afastar dele, eu sinto muito. Você pode até vir a receber, mas só depois que você tiver a consciência certa, o posicionamento certo. Sabe por quê? Ele te ama demais. E ele não pode perder você. O sacrifício de Jesus na cruz não foi pelas coisas que nós iremos alcançar. O sacrifício de Jesus na cruz foi por nós, por amor a nós, para nos trazer vida eterna, com abundância, mas primeiro vida. Então é digno uma vida de abundância, mas tenha consciência que esse amor primeiro é por você e não pelas coisas que você pretende alcançar. Porque em tudo ele quer fazer parte. Mas se uma dessas coisas for te afastar do Senhor Jesus, eu sinto muito. Você não vai receber. Mas lembre-se, como Jó perdeu tudo, mas em momento algum ele ficou sem a presença de Deus. E isso é extraordinário. Que possamos alcançar esse nível de maturidade em Deus. De mesmo olhando e vendo tudo contrário, tudo caótico mesmo, ou quem sabe perder tudo, mas ter a consciência de que, Senhor, não posso perder a Ti, Tu és o meu bem mais precioso. Que venhamos ter essa consciência de que o nosso bem mais precioso é o nosso Deus, é o seu amor, a sua presença, a sua graça, a sua misericórdia. Ele, somente Ele, o Senhor Jesus, é o nosso bem, o nosso maior bem, o nosso bem mais precioso. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, o Senhor Jesus, Ele se despiu da sua glória. Ele não perdeu a glória, mas ele se despiu da sua glória. Abriu mão de estar nos céus para se fazer verbo, para o verbo se fazer carne. Andar no meio de nós.
um homem humilde, amoroso, cheio de compaixão. Teve uma morte terrível de cruz. Foi envergonhado. Jó foi envergonhado, o Senhor Jesus também foi envergonhado. Eu acho lindo como a palavra de Deus faz sempre essa conexão ao Cordeiro Santo, que é o Senhor Jesus. Eu acho lindo. Isso deixa meu coração assim em êxtase. A palavra de Deus, a presença me deixa assim, vocês já me conhecem. Mas ele foi envergonhado, ele perdeu essa glória, porque ali ele não estava como Deus, ele estava como um homem. E ele sabia pelo que ele iria enfrentar, no tanto que no jardim de Getsemane ele chorou e chorou sangue. Mas tudo isso por amor a mim e a você. Para que a gente tivesse essa oportunidade, como Jó teve a oportunidade, aleluia, de reconhecer a soberania dele nas nossas vidas. E para que esse plano perfeito não fosse quebrado, ele continuou até a morte de cruz. E como a gente sabe que Jó declarou que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados, o plano da salvação também não foi. Glória a Deus por isso. Então, hoje eu quero te convidar a reconhecer ao Senhor Jesus, não somente como Senhor e Salvador da sua vida, mas também como seu amigo, como seu melhor amigo, como o seu bem mais precioso. Amém? Então, se você vai reconhecer o Senhor Jesus como seu bem mais precioso, escreva aqui nos comentários precioso. E vamos orar juntos, pedindo a esse Deus um coração voltado para Ele, independente das circunstâncias que venhamos viver. Amém? Mas continue firme, como Jó continuou. Não perca a esperança, porque Deus não perdeu o controle. E aquilo que Ele te prometeu, Ele irá cumprir. Jó não tinha nenhuma promessa na vida dele. Mas lá no capítulo 19, versículo 25, quando ele declara que o Redentor dele vive e que por fim se levantará na terra, ele declarou para ele mesmo, ele profetizou na vida dele mesmo. E essa palavra se cumpriu. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Senhor, quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade, por essa palavra, pela comunhão com os meus irmãos aqui nesta manhã. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar a como estar posicionados, Senhor, em Tua presença, assim como Jó. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar a Te reconhecer, mesmo em meio às adversidades. Mas, Senhor, neste momento eu oro para que o Senhor venha colocar em nós um coração em que venhamos te reconhecer como o bem mais precioso de nossas vidas. Que o bem mais precioso seja a Ti, a Tua palavra, o Teu amor, a Tua graça. Pai, não queremos ficar olhando somente para as circunstâncias. Senhor, que a dor, que o peso da adversidade venha nos transformar, Senhor, em Ti. Que o peso da adversidade, Senhor, venha nos aproximar do Senhor. Que possamos ter, Senhor, experiências ainda mais profundas contigo. Que não venhamos viver somente de Te ouvir, mas que os nossos olhos possam Te ver, Te conhecer. Essa é a experiência que queremos ter contigo. Obrigada, Senhor, por nunca desistir de nós. Obrigada, Senhor, por nos oferecer oportunidades de crescimento, de amadurecimento na Tua presença, na caminhada contigo, Senhor.
Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se despiu da sua glória para se entregar por nós, para nos trazer vida, liberdade, salvação. E por isso, Senhor, que te reconhecemos. E por isso, Senhor, que te pedimos um coração, meu Pai, que sempre vai te olhar como o bem mais precioso que venhamos ter. Senhor, abençoe a vida de cada pessoa que participou aqui da live. Assim também, Senhor, como a vida daqueles que irão assistir depois. Que essa palavra venha alcançar, Senhor Jesus, as pessoas que estão destinadas no teu plano. Obrigada, Senhor, por tudo. Assim oramos, Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus, glória a Deus. Que você tenha um sábado maravilhoso e abençoado. Não se esqueça, Jesus é o seu bem mais precioso, independente de qualquer coisa. A live ficará gravada aqui no nosso feed para você assistir quando você quiser. Não se esqueça que a fonte verdadeira é a palavra de Deus. Jesus é a fonte e a palavra dele, que é pura e verdadeira, é a fonte verdadeira. Medite nessa palavra depois. Permita que Deus trabalhe no seu íntimo através dessa palavra. Amém? Um beijo grande para todos vocês e até a próxima. Seja canal de Deus aqui na terra. Envie essa live para quem Deus colocar no seu coração também, viu? Um beijo, fiquem na paz, um excelente sábado.